Nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro desse projeto, nós temos o programa diário Reflexão do Dia, que é um programa com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Reflexão do Dia, hoje, 12 de agosto de 2024, 19ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do Dia, Santa Joana Francisca de Chantal, amiga de São Francisco de Sales, século XVI, França. Nasceu em Dijon, em 23 de janeiro de 1572, em uma família de alta nobreza da Borgonha. Em 29 de dezembro de 1592, Giovanna casou-se com Cristóvão II, um barão muito rico de Chantal. Quando Cristófano se ausenta do castelo para cumprir seus deveres na corte, a Giovanna deixa suas roupas elegantes e se dedica aos pobres, a quem oferece não apenas dinheiro, mas a sua própria pessoa, servindo-lhes. Após a morte do seu esposo, ela se desfez de sua herança em favor de seus filhos, deixando assim a família e parte para Annecy, juntamente com as duas companheiras, Jaconina Favre e Giovanna Carlota de Breschat. Entra na pequena e humilde casa da Galeria, berço da Ordem da Visitação. Ela será sempre mãe, continuando a amar os seus filhos profundamente com ternura e também amar aqueles que Deus lhe confia, né? Na caridade e na assistência. Assim, Santa Joana Francisca de Chantal fica conhecida, né? Como aquela mãe misericordiosa daquele povo que necessita da sua assistência. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Ezequiel, capítulo 1, lá no seu versículo de 2 a 28, nós vamos ver a visão que o profeta teve do, do templo do Senhor, do céu, do templo onde haveria então essa nova terra, esse novo céu, dando esperança a um povo que foi deportado para a Babilônia. Então já era o 5º ano de deportação e o povo está em desespero, né? Porque acabara de ver Jerusalém totalmente destruída, conforme as profecias anteriores, e o profeta Ezequiel, que é um sacerdote do templo, que é convocado por Deus a exercer estas profecias. Então, dentro do uso do profeta Ezequiel, Deus manifesta muita mensagem, dando ao povo de Israel que está deportado esperança num futuro próximo. No dia 5 do mês, esse era o 5º ano de exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi um vento impetuoso, vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem, e ouvi um rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se movia, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando parava, eles deixavam prender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre suas cabeças havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura
de aparência humana. Eu vi como um brilho de ouro incandescente envolvendo essa figura, como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura. Debaixo daquilo que parecia ser a cintura, vi algo como fogo em sua volta, um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto de arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor, ao vê-la cair com o rosto no chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito mais do que querer revelar aqui esta visão, mas trata-se da presença de Deus. Deus em seu trono, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Que em Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Então, ele tem esta visão, a visão gloriosa do céu, né? A visão do que o Senhor está com aquele povo de cabeça dura, com aquele povo que peca, com aquele povo que se desvia, mas é um povo escolhido, é um povo amado por Deus. Ali, através do profeta, Deus dá esta visão e ele comunica a todo Israel que está deportado. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é a nossa esperança. Bom, diante desta visão, né, que passa pela vinda de Jesus, nós estamos falando aqui de pelo menos 600 anos antes de Jesus, né, que o profeta está anunciando toda esta dimensão do céu que há de se abrir, que há de se revelar para a humanidade. Isso tudo nós sabemos que acontece no tempo de Jesus, quando o Senhor se faz homem e pelo ventre de Maria chega até nós, pelo sim de Maria, chega até nós, após a sua crucificação, morte, crucificação, sepultamento e depois ressuscitação do Senhor, nós temos aí o reino de Deus já espalhado sobre a terra. Então toda esta visão do profeta Ezequiel se contempla e passa por esse momento da história da humanidade, onde o próprio Deus se faz homem e nos liberta. Agora é o tempo do julgamento final, agora é o tempo final, onde esta visão de Ezequiel vai se concretizar com a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós poderemos contemplar, assim como Ezequiel na sua visão, o templo do Senhor. É essa a esperança de cada cristão. Morremos em Cristo para ressuscitarmos em Cristo. Assim, desta forma, nesta revelação, o povo de Israel se alimenta da esperança para uma nova terra, um novo céu e consegue perseverar diante daquela deportação de momentos difíceis, né? Sabemos que 80 anos depois, Deus permite que Israel seja reconstruído, assim dando sinais da misericórdia do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 148, que fala: Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Olha, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Então a glória do Senhor podemos percebê-la ainda aqui na terra. O reino de Deus começa aqui na terra. Assim como o inferno começa também aqui na terra, né? Mas aqueles que estão com Jesus e vivem seu batismo, em meio ao vale de lágrimas, em meio a sofrimento, ainda tem este olho, esse olhar de Ezequiel, que enxerga a possibilidade da ressurreição, que enxerga em meio ao sofrimento, em meio às injustiças, perseguições, dores, fome, tudo que acontece neste mundo, nós enxergamos com olhos do Espírito e enxergamos a Deus, que é o nosso objetivo final. Toda a ilusão deste mundo um dia vai passar. Vai ficar o que é eterno em você. Você é eterno desde quando você nasceu, né? Aquilo que é eterno não nasce, né? Você foi, em algum momento, permitido, que foi concebido dentro de um útero e tudo mais, mas nós sabemos que o espírito que compõe o nosso corpo também é eterno. E nós temos que decidir, dentro desse tempo de misericórdia que Deus nos deu, que é o nosso tempo de vida, se nós vamos continuar eternamente longe de Deus ou se nós vamos permanecer eternamente com Deus. Esta é a visão de Ezequiel. É isso que trata o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Viva a glória de Deus agora, nesse exato momento, construindo,
casando, dando-se em casamento, vendendo, comprando, levando a sua vida normal, né? Uma vida necessária, mas entendendo que o reino de Deus começa agora. De vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho está em Mateus capítulo 17, de 22 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus está falando para seus apóstolos, né, para seus discípulos, que ele ressuscitará. Ou seja, dá-se-á início ao reino de Deus. Agora o plano de salvação, no seu ápice do plano de salvação, é a morte de Jesus, mas também é a ressurreição. O seu sangue derramado em sacrifício há de nos libertar e criar essa possibilidade de também na nossa morte ressuscitarmos com ele. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto do templo? E Pedro respondeu: Sim, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos seus filhos ou de estranhos? Pedro respondeu: Ora, dos estranhos, que realmente quem mora na corte lá do lado do rei não paga imposto. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para que não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Aí tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que o evangelho de hoje tem dois momentos. Jesus está falando para os discípulos, seus apóstolos, que ele há de morrer, mas que ele vai ressuscitar. E no versículo 23 termina assim: E os discípulos ficaram muito tristes. Mas no versículo 24, interrompe essa tristeza, esse momento em que Jesus lhes comunica sua necessária morte, né? E falando: Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga imposto? E toda a sequência que nós acabamos de ler. Essa interrupção entre o versículo 23 e 24 nos mostra que devemos, dentro da realidade secular, dentro do nosso dia, da nossa rotina diária, dentro deste mundo que exige de nós darmos testemunho de Jesus. Veja, Jesus está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição, mas as exigências temporais exigem dos discípulos e do próprio Jesus uma resposta, quando ele permite que Pedro vá pescar e lá tirar uma moeda para pagar o imposto do templo. Está vendo? Então é necessário acordar cedo, trabalhar. Às vezes perdemos o emprego, tem que consertar o carro, tem que fazer reforma da casa, tem que ir na reunião da escola, dos filhos, fazer um tratamento médico, viajar, tem que construir, tem que vender, tem que comprar. É dentro desta rotina que nós devemos ser os testemunhos da presença de Deus. É assim que Deus age. Deus, o próprio Cristo está mostrando a Pedro que dentro da realidade deste mundo, né, nós temos que testemunhar e ser testemunho da grandeza do Senhor no nosso meio. Assim nos ensina Ezequiel, assim nos ensina o Salmo de hoje, e também confiantes da intercessão de Santa Joana Francisca de Chantal, que dentro da sua rotina de mulher casada, administradora da casa, com filhos e tudo, soube ser santa e nos conduzir a Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se De Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também um divulgador da palavra de Deus. Divulgue essa pregação, essa oração em suas redes sociais. Este estudo
para que mais corações possam encontrar Deus na rotina do dia a dia. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.